Olá, ferinhas do quarto ano, tudo bem? Tia tá morrendo de saudades. Espero que vocês estejam bem, tenham aproveitado esse feriado, né? E hoje, quarta-feira, nós vamos continuar, né, a nossa rotina de estudos, não é verdade? Hoje a nossa aula de ciências, nós vamos só dar uma relembrada no nosso conteúdo para que nós possamos fazer a correção da tarefa de casa, certo? Então vamos lá? Na página 283, nós começamos o nosso conteúdo falando sobre o piquenique saudável, né? O que era o piquenique saudável? Como que era um piquenique, né? Relembrando que um piquenique ele tem que ser numa área aberta, né? Ao ar livre e onde a pessoa tem o quê? Uma interação entre os outros colegas, se tiver, tenha diversão, né? Onde eles fazem a troca de ideias, né? De alimentos, onde eles se organizam, o que vai ter, né? Primeira coisa, o planejamento desse piquenique. Para que ele aconteça, eu tenho que planejar esse piquenique. Planejando esse piquenique, eu tenho que saber como que vai estar o tempo, né? Se vai estar dia chuvoso, eu tenho que recorrer o quê? As fontes, né? Onde eu posso ver as fontes, que eu possa ver como está o clima, né? Se ele está chuvoso, se vai fazer frio. Então, nisso tem que recorrer o quê? A internet, né? Vou procurar no meu celular né? Vou nesses recursos para eu poder ter a minha resposta para que eu possa começar a organizar esse piquenique. Ah, hoje vai chover. Não, então hoje não vai ter. Eu vou olhar o dia que não vai ter chuva, não vai fazer frio, não vai ter ventania, para que eu possa organizar esse piquenique, né? Aí organizando, o que que eu vou ter nesse piquenique, o que que eu vou levar para organizar esse piquenique, começando pelos itens que vai ter naquele piquenique, os utensílios, tudo que eu vou levar. Depois, o cardápio. O que que eu vou ter de alimento nesse piquenique? Relembrando que se ele é um piquenique saudável, eu vou levar somente coisas saudáveis, não é verdade? A bebida, a comida, né? Tudo que eu preciso para esse piquenique. O que mais? Quando eu terminar esse piquenique, o que que eu tenho que fazer? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com as coisas, com os restos de sobras de alimento, com os restos de alimentos desse piquenique, com os lixos desse piquenique, onde eu devo colocar esse lixo, o que que eu devo fazer com esse lixo, para onde eu devo enviar esses lixos. Então, todo esse cuidado eu tenho que ter quando eu vou planejar, quando eu vou fazer um piquenique. Não, vou fazer pronto e vou lá e faço esse piquenique. Não, eu tenho que fazer o planejamento desse piquenique, fazer uma anotação de tudo. Procurar primeiro a fonte de como vai estar o tempo, depois o que eu vou levar para organizar esse piquenique, o que vai ter nesse piquenique, depois o que eu vou levar de alimento, o meu cardápio e como eu vou finalizar esse piquenique. Então, tudo isso nós falamos, certinho? Aí depois veio a atividade, eu já fiz a correção com alguns, né? E vem a tarefa de casa. A tarefa de casa, eu pedi para vocês, na página 287. O que eu pedi nessa tarefa de casa? Eu pedi que vocês copiassem as perguntas e as respostas. Começassem com o cabeçalho, a tarefa, a página, né? E fizessem a escrita da pergunta e depois colocassem as respostas. Então, vamos fazer a correção da atividade 1. Faça uma lista no seu caderno dos itens necessários para fazer um piquenique saudável. O que eu vou precisar para eu fazer um piquenique saudável? Vamos lá? O que você colocou? Vamos lá? Lembra do planejamento? Volta lá no planejamento. O que eu falei que tinha que ter? Então, para fazer esse piquenique saudável, eu vou precisar do quê? De toalhas, né? O que mais? Utensílios como copos, pratinhos,
garfos para eu comer, guardanapos, né? Que mais? Jarras ou garrafinhas térmicas, né? Garrafas térmicas, usar não muita coisas descartáveis, mas também utilizar os descartáveis para que eu não possa usar o quê? Coisas de vidro, né? Porque utilizando coisas de vidros, eu posso deixar cair, quebrar e pode cortar um coleguinha, né? Pode ter esses acidentes e não é bom. Então, a gente tem que evitar, certinho? Então, vamos lá, ó. Toalhas, escreva aí, faça a correção. Se não tiver, você faça a correção. Toalhas, guardanapos, garrafas térmicas, que mais? Pode ser jarras, pratinhos descartáveis, copos descartáveis. Ah, mas eu vou estar num lugar aberto, pode ter mosquitos, né? Pode ter formigas. Então, o que eu preciso? Repelentes. Tá sol, bonés, óculos de sol, bonés, né? Então, tudo isso eu tenho que usar. Ah, mas vai estar sol, eu tenho que cuidar da minha pele, proteger a minha pele contra os raios nocivos, né? Os raios ultravioletas. Então, eu tenho que usar o quê? Protetor solar, né? Usou o protetor solar, você começou a transpirar bastante, vai lá, pega uma toalhinha, seca e repete, né? Passa novamente o protetor para que a sua pele fique o quê? Bem protegida dos raios ultravioletas, certo? E que mais? Só isso que eu preciso? Não. Eu vou ter que ter o quê? Comidas, bebidas, né? Tudo isso aí eu tenho que ter. Então, eu tenho que fazer todas essas anotações, porque é a minha lista. E é a lista do que eu vou ter nesse piquenique. Então, aí eu vou juntar o quê? O planejamento com o cardápio, né? Mas não precisa escrever, eu só vou colocar os itens, certinho? Número 2. Após um piquenique, o que deve ser feito com as sobras e com os resíduos, que são os restos de alimentos, os papéis, as latas, as embalagens e os guardanapos usados? Os restos de comidas, as sobras, né? Se eu for reutilizar algum tipo de comida que sobrou, eu vou colocar em potes plásticos, né? Tampá-los bem e guardar onde? Na geladeira. Se for coisas que eu tenho que colocar em lugares, né? Não pode ficar fora da geladeira, que são alimentos não perecíveis. Esses alimentos não perecíveis, eu deixo ele fora da geladeira. Os perecíveis, eu vou guardar ele dentro da geladeira. Ah, esses alimentos aqui são restos que sobrou ali, pedaços, mordi, não comi e joguei ali e tal. Então, aí eu vou pegar esses alimentos e vou colocar numa sacolinha, né? Não vou jogar ele junto com papel, junto com plástico, junto com metal. Ah, eu trouxe uma bebida que tá na latinha. Vou colocar numa sacolinha, porque talvez o lugar que você esteja não tenha lixeiras, mas também eu posso colocar na lixeira. Talvez é um parque, um lugar que tenha lixeiras, eu coloque em lixeiras. Se não, eu vou colocar em sacolinhas, certo? Então a pergunta é: após um piquenique, o que deve ser feito com as sobras e com os resíduos? Então, as sobras de alimentos, se for algo que eu vou utilizar novamente, eu vou guardar em potinhos e colocar no lugar correto. Se for perecíveis, coisas que vão estragar, vou colocar na geladeira. Se não, eu vou deixar organizado no armário ou no ambiente da minha cozinha, da minha casa. Agora, se não for algo que eu não vou utilizar mais, eu vou colocar em sacolinhas, né? Aí, o que mais? Guardanapos, vou pôr numa sacolinha. Sobrou muitos copos descartáveis na sacolinha, pratinhos descartáveis, garfinhos, colherzinhas, tudo que for descartável, que você jogou, que é do lixo, você coloca nas sacolinhas, se não tiver as lixeiras próprias, ok? Então, essa é a nossa tarefa de casa. Vamos lá. Página 288. Atividade complementar. Então, vamos organizar? Atividade complementar. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, eu vou ler o textinho aqui com vocês. Seguem aí comigo para que não fique
perdido, né? Para que depois a tia vai explicando o que vocês têm que fazer depois de ler esse texto, ok? O título do texto, o nome do texto, Lancheira Saudável. Na hora de montar o lanche, aprenda a escolher quitutes que, além de deliciosos, fazem bem para a sua saúde. Ou seja, quando você for para a escola, organize a sua lancheira com alimentos saudáveis, certo? É isso que está querendo dizer, né, o subtítulo do texto. Se você já começou a salivar pensando em biscoitos recheados ou pizzas, saiba que, apesar de gostosas, essas comidas não são as mais indicadas para nossos lanches diários. Esses alimentos são de alto valor calórico e baixo valor nutritivo. Quando se diz que ele é de alto valor calórico, ele tem muita caloria. E essas calorias fazem o quê? Não fazem bem para a nossa saúde. Dá um acúmulo do quê? De gorduras, né? E que fazem mal e trazem doenças para o nosso coração, certo? E baixo valor nutritivo, ou seja, esses alimentos não têm nutrientes suficientes para que o nosso organismo absorva e mantenha a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, ok? Então vamos lá. Alerta a nutricionistas Maria Lúcia Polônio. Em outras palavras, eles possuem muitas calorias, que são fundamentais para termos energia, mas que em excesso podem nos trazer uns quilinhos a mais, e poucos nutrientes como vitaminas e minerais. Um lanche saudável deve ter valor calórico moderado e valor nutritivo bem alto. Encontramos essas características em alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais. Mas não vá desde já torcer o nariz. As comidas saudáveis, ao contrário do que muita gente pensa, podem ser muito saborosas. Que tal experimentar? Comer nas horas certas ao longo do dia pode ser uma boa estratégia para manter uma alimentação saudável. Texto Lancheira Saudável de Fernanda Turino. Então, olha só. A pergunta é: tendo em vista tudo que você aprendeu sobre o valor nutricional dos alimentos, seu lanche do recreio, ele é saudável? Então, faça uma análise do que você leva na sua lancheira para a escola. Pensa, faz volta lá, né? Um filme na sua cabeça. O que você leva de lanche todos os dias que você vai para a escola? Tudo isso que você coloca na sua, ele é o quê? Ele é um lanche saudável? Não precisa de mentir, não. Pode colocar se é, se não for. Se for, põe sim. Aí, por quê? Então, por que ele é um lanche saudável? Eu levo frutas e sucos. Então, a fruta, ela contém vitaminas, né, e fibras. E os sucos são feitos de frutas. Eu gosto muito de levar suco de laranja. E a laranja contém vitamina C, e que faz bem para a nossa saúde e ajuda o nosso sistema imunológico. Então, ótimo. Eu adoro, eu levo muito um lanche natural, com alface, tomate, né? E peito de peru e queijo, e levo suco de frutas. Por quê? Porque contém nutrientes que fazem bem para a minha saúde, contém proteínas, contém vitaminas, né? E tudo isso fazem bem para a minha saúde. Então, faz essa retrospectiva e responda essa questão. Finalizou a nossa apostila, certo? Então, que a nossa aula tenha sido muito produtiva para vocês, que vocês façam com carinho, tá? E que vocês tenham um restante de semana muito abençoado, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, que será na próxima quarta-feira, tá bom? Espero vocês com muito carinho. Beijos!